Nós somos, sim, substituíveis. Não há ninguém que seja insubstituível. Nós somos, sim, únicos como pessoa. Nós temos uma estrutura física única, um ADN ou um DNA, como queira, único. Um som da nossa voz é único, não é? Não há ninguém que tenha o mesmo som da sua voz em lado nenhum no mundo, mesmo que a inteligência artificial faça com que surja um som de voz parecido com o seu, nunca será o seu. Portanto, nisso nós somos únicos, mas sim, todos nós somos substituíveis. E é bom ter esta ciência, ter este conhecimento. E nós vamos nos atentar na palavra do Senhor em um exemplo que é o de Saul. Nós temos também um outro exemplo muito concreto, que é o de Vasti, mas vamos nos deter ao de Saul. Nós sabemos que Davi, ele era um pastor de ovelhas do seu pai, Jessé, e que um dia o seu pai disse para que ele fosse levar os mantimentos para seus irmãos que estavam acampados, não é? Juntamente com outros homens que faziam parte do exército de Israel para defender o seu território. E Davi vai, obedece, pega os mantimentos, se dirige, chega onde os irmãos deles estão e deixa os mantimentos. À frente do exército de Israel, um pouco mais distante, mas à frente, se posicionava o exército inimigo. Havia um gigante, havia um homem que, pelas medidas da Bíblia, em comparação às medidas que nós temos hoje, atualmente nós usamos de metro, ele tinha em torno de 3 metros e 20 centímetros. 20 e poucos centímetros, aproximadamente. Era um homem muito alto, muito grande, muito forte. E ele havia passado, quando Davi chegou lá, né, para levar os mantimentos, ele já tinha passado 40 dias a falar, gritar, a dizer coisas horríveis sobre o povo de Israel, sobre o Deus de Israel, sobre o que ele ia fazer com os seus inimigos, com eles, pois iria vencê-los. E nós sabemos, através da palavra do Senhor, que Davi, ele se encheu de coragem, de indignação, não é? Ele se revestiu do poder de Deus e foi combater aquele gigante. E nós sabemos que ele foi vitorioso, com uma funda, um equipamento que ninguém daria nada por aquilo, não é? Uma pedra, ele pegou 5, mas com uma primeira pedra, só precisou de uma. Aquele gigante foi derrotado. Nós sabemos de tudo isso, glória a Deus. Mas o que nós queremos enfocar é Saul, que era aquele rei que estava à frente daquela situação, ele havia passado 40 dias a escutar tudo que aquele homem estava a dizer. E o exército igualmente. Então nós vemos que Saul, naquela altura, ele já havia perdido o trono para Davi. E por que Saul perdeu o trono para Davi? Saul também foi ungido pelo Senhor. Sim, Saul foi ungido a rei pelo Senhor. Mas Saul começou a desobedecer sistematicamente ao Senhor. Através dos profetas, Deus dizia para Saul fazer uma determinada coisa e Saul fazia o que lhe apetecia. Então isso foi uma vez, foi 2 vezes, até que o Senhor se desagradou sobremaneira desse comportamento e ungiu a Davi e começou a preparar a Davi para substituir a Saul a seu tempo. Substituir.
pois aquele lugar já não pertencia a Saul. A unção que Saul tinha continuou com ele. Deus não retira o que você tem, como Deus não retirou o que Saul tinha. Mas a unção do Senhor sem a presença de Deus não diz nada. Não diz nada. Por isso, Saul passou 40 dias sendo envergonhado, sendo confundido. Não só ele, mas principalmente ele, pois ele era o representante do povo de Israel. Como todo aquele exército. Na realidade, ele contaminou aquele exército. Pois quando a gente não está na presença do Senhor, a gente se amedronta, a gente se aflige, a gente não sabe o que fazer, a gente fica na dúvida. E tudo isso contamina, não é? Contamina a nossa atitude e contamina a atitude de quem está ao nosso lado. Então Deus manda um rapazinho, um adolescente. E desse adolescente vem a vitória. É visto, meu irmão, minha irmã, que a condição de Saul, de ser rei, o seu poder, a sua armadura, como a sua espada, pouco valiam ou nada valiam. Até mesmo a sua unção. Sem a presença do Senhor em sua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, saiba buscar a presença do Senhor e obedecer a Deus em sua vida. Saiba que obedecer é melhor do que sacrificar, do que pagar o preço pela desobediência, que foi isso que Saul fez. Saul, na sua vida, ele preferiu sacrificar, ele preferiu pagar por continuar desobedecendo ao Senhor. Portanto, escolha não ser substituído, não ser substituída. Escolha estar em obediência na presença do Senhor, para que assim tudo aquilo que Deus tem te dado permaneça sobre a sua posse, e a unção do Senhor que você tem em sua vida possa fazer sentido. E só faz sentido se estiver dentro da presença do Senhor. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.